Olá, queridos, sejam muito bem-vindos. Vamos para a segunda etapa do módulo rosa. E porque a gente está, então, trabalhando o módulo rosa, nós vamos tratar das informações conectadas ao corpo emocional. Bem, por que o corpo emocional? Porque o raio rosa está conectado a esse chakra que é o centro cardíaco. E o centro cardíaco é a sede das nossas emoções. O yoga, ele trabalha de uma forma bem interessante todos esses conteúdos ligados aos corpos, porque divide o ser humano em muitos corpos para que a gente possa compreender a nossa totalidade através, então, dessa distinção entre corpo físico, corpo energético, corpo emocional, corpo mental e corpos ainda mais sutis, que podemos dizer que são os corpos espirituais. Bem, por ser, então, raio rosa, nós vamos trabalhar hoje com as informações ligadas ao corpo emocional. Gosto muito de trabalhar com esse tipo de informação, porque o corpo emocional é aquele que mais dá trabalho, que precisamos entendê-lo profundamente para que a gente consiga ter liberações e muito mais amadurecimento interior. Bem, o corpo emocional, ele é dividido em diversas camadas. Então, comece a compreender que para você acessar esse corpo emocional, você precisa entrar, então, no plexo cardíaco, que é toda essa região aqui do seu chakra cardíaco. Então, tem o termo plexo e o termo cardíaco, chakra cardíaco. O que significa isso? Bem, quando a gente fala de chakra, é aquele centro energético. Quando a gente fala de plexo, é porque existem muitos condutos energéticos que formam um emaranhado, e esse emaranhado energético dá, então, aquela forma maior que se torna um plexo. Temos 3 principais plexos, e o que nós vamos tratar hoje é o plexo cardíaco, sede das nossas emoções. É para lá que a gente tem que ir quando nós queremos entrar também em contato, não só com as emoções densas, mas com as emoções sutis, para então podermos aproveitar esse portal de acesso para entrarmos também em conexão com o nosso ser mais íntimo, com o nosso self, com a nossa essência. Então, a gente pode dizer que o corpo emocional é dividido em muitas camadas, sendo que as camadas mais periféricas, elas são mais densas, e as mais profundas são aquelas mais sutis. Então, eu sempre dou a metáfora do lago, quando eu quero falar sobre corpo emocional. Então, imagine esse lago em que a superfície do lago, ela é mais turbulenta, mas quando você mergulha nesse lago que é o centro cardíaco, você vai, então, se conectando a emoções cada vez mais agradáveis e mais harmoniosas. A questão é que, muitas vezes, a nossa consciência, ela fica projetada naquelas camadas mais densas, gerando, então, sofrimentos de N tipos, conflitos internos. E é justamente para a gente começar a liberar esses conflitos que eu quero trazer essa questão, então, das memórias da humanidade. As memórias, então, que nós podemos acessar enquanto seres humanos e que faz parte, então, ainda dos pilares, são pilares da humanidade que, por enquanto, ainda estão ativos, até que nossa consciência se expanda, até que nós possamos evoluir e liberar definitivamente essas memórias. Então, essas 3 principais memórias são de escassez, ou seja, a falta de algo, seja em termos amorosos, afetivos, de acolhimento, de proteção, seja também a falta financeira. A memória de abandono,
quando eu me sinto, então, solto, sem ninguém, desprendido, porém desprotegido. E a memória de rejeição, quando eu não sou valorizado, quando eu não me sinto o suficiente. Essas três memórias, é importante que você entenda, mais uma vez vou repetir que são memórias da humanidade, não são só suas. Então, primeiro de tudo, se desonere da culpa de, às vezes, acionar essas memórias, porque é natural. Porém, quando elas estão ativadas, é como se gerasse um filtro nas suas percepções. Então, aciona-se ali o seu corpo de dor. A gente já falou desse termo, já lá atrás, no raio rubi dourado, mas vale a pena a gente voltar porque são questões do corpo emocional. Então, quando essas memórias ficam ativadas, as nossas percepções ficam deturpadas. É como se colocasse um filtro na sua frente em que você não consegue ver com nitidez a realidade que está à sua frente. Então, é importante que você perceba isso para começar a ir mais profundo no que você sente quando você percebe que está em desarmonia e que essa desarmonia tem a ver com as suas emoções. Um outro aspecto fácil para que a gente entenda a questão das desarmonias é perceber quando estamos com medo. O medo também é uma forma de compreensão dessas memórias aqui. A professora Cristina Cairo, ela traz 4 tipos de medos e que eu tenho certeza que pode ajudar você a compreender bem essas memórias que eu estou comentando aqui. Então, comece a perceber os seus medos. Com certeza, por causa do nosso processo de desenvolvimento, nós temos ainda muitos medos, só que eles ficam no nível inconsciente. Então, o nosso trabalho de autodesenvolvimento é justamente trazer esses medos para a superfície, para que a gente comece a olhá-los, a entendê-los e a etiquetá-los, como eu sempre comento. Ou seja, eu estou com medo, eu estou com aquela sensação, sabe, aqui na barriga, né? Que é justamente no plexo solar, aqui perto do abdômen, aquela sensação estranha, ou então subindo aqui para o plexo cardíaco, aquele aperto no peito. Essas sensações são muitas vezes de angústia, de medo e que gera muita ansiedade. Então, vamos tentar entender esses tipos de medo, que são N tipos, e aqui eu vou trazer um pouquinho desse conhecimento da Cristina Cairo, que eu achei muito interessante, muito valioso, em que ela coloca, então, os 4 tipos de medo que podemos ter. Então, o primeiro medo é em relação a abandono. Lembra da memória lá de abandono? Só que quando eu falo de memória, talvez não fique tão claro. Só que quando eu coloco medo do abandono, talvez fique mais elucidativo para você. Então, medo do quê? Qual é esse medo do abandono? Que tipo de sensações podem gerar esse medo? Primeiro de tudo, a própria Cristina Caro fala algo que é bem interessante. Esse abandono, ele já ocorre quando nós encarnamos. Primeiro de tudo. E encarnação hoje já não é mais nenhuma questão de acreditar, porque até mesmo Einstein já fala sobre essa questão da encarnação, e isso já é um fato comprovado cientificamente. Dá uma estudada um pouco maior se você ainda tem dúvidas. Mas, quando nós encarnamos na matéria, já existe um abandono. Eu estou abandonado das dimensões superiores para poder encarnar na matéria. Então, esse primeiro tipo de abandono, todos nós carregamos já naturalmente quando encarnamos na matéria. O outro tipo de abandono é também relacionado ainda ao feto, porque quando a gente está ainda lá no ventre da mãe, ainda há uma sensação provavelmente de
de muito aconchego. Enquanto que quando nós nascemos, esse aconchego é cortado já no cordão umbilical. Então, essa falta da mãe já vem também ao nascer. E muitas vezes também, até antes, dependendo do tipo de gravidez que a mãe teve, talvez tenha gerado muitos medos, porque a mãe, ao sentir medos, ela vai transmitir isso ao feto naturalmente. Isso acontece muito. É o que mais acontece. Então, você que já é mãe, não se culpe também por isso, porque esse faz parte do processo nosso aqui na terceira dimensão, até para que a gente consiga entender através dessa dualidade tudo o que nos acontece e às vezes através então de coisas difíceis para que a gente possa superar e ir de encontro à luz. A questão é que quando nós nos reconectamos mais uma vez com a luz, com a fonte maior, com Deus, enfim, com o universo, com essa fonte de luz, de amor, que vem, então, ligado às percepções mais sutis, essa conexão, esse religar, e traz de novo um sentido maior para a vida e também vai, então, transmutando essa sensação de abandono. Então, é um mal da humanidade, mas, ao mesmo tempo, é a solução, porque aí nós vamos perceber com nitidez aquilo que nos faz mal e aquilo que nos faz bem. O reconectar-se, o estar em sintonia com algo maior, traz esse alimento, esse nutrimento para a alma, para que nos sintamos novamente integrados. Próximo medo, então, é o medo de perder. Todos nós temos o apego. Então, em diferentes níveis, às vezes é o apego a um filho, às vezes é o apego material, seja qual for o apego, tem a ver com esse sentimento de perda. Então, quando nós estamos desconectados com essa luz divina, de onde viemos, a gente perde, então, essa ligação maior que nos traz o sentimento de abundância também. Então, esse sentimento de perda, ou seja, a memória de escassez, né, que eu não tenho algo ou alguém que eu queria, ou eu não sou amado, amada suficiente, nos remete, então, a essa memória de perda, de falta, algo me falta. E isso nós carregamos muito enquanto seres humanos. Às vezes, estamos em abundância, estamos em prosperidade, mas vemos somente aquilo que não está em ordem, nos lamentamos daquilo que não temos, mesmo tendo em abundância, porque não vemos, porque estamos com esse filtro que eu comentei anteriormente, do filtro da memória de escassez. Então, quando de novo nos conectamos a toda a vida mais sutil, conectada às hierarquias superiores, às dimensões superiores e essa fonte de luz divina, esse sentimento, essa memória de escassez, ela também vai se diluindo. Próximo medo é o medo de enfrentar. E aqui a Cristina Cairo não está se referindo ao enfrentamento da luta. Agora eu vou, enfrento, faço, aconteço, porque agora eu vou combater. Não é esse tipo de enfrentamento, mas é o enfrentamento das suas próprias sombras. Então, o ter a coragem de enfrentar a escuridão, de olhar para dentro de si e perceber as coisas que não estão legais. E isso acontece muito quando a gente percebe, quando a pessoa está com esse medo de enfrentamento, quando ela começa a olhar só para o outro
e o outro está errado. Eu não estou bem porque o outro está fazendo coisas que me desalinham, me desarmonizam. Então, a culpa é sempre do outro porque eu não consigo enfrentar as coisas que estão lá no meu íntimo e que provocam dor e que provocam sofrimento, e são coisas que eu preciso resolver. Então, é disso que se trata nesse sentido. E, assim, é muito interessante porque o outro nos mostra a nossa própria sombra, isso é fato. Então, se você está se lamentando de alguém, procure observar o que essa pessoa está trazendo que te irrita tanto, para que você possa fazer o seu movimento de aprimoramento interno. Até porque o movimento do outro é do outro. E ele não precisa te afetar se você está bem resolvido. E o último medo é o medo da morte. Aqui a gente vai para aspectos bem profundos, porque é tanto o medo da sua própria morte, como o medo também da morte do outro. E aí a gente entra naquele medo da perda de alguém querido, da perda de um ente muito próximo, um filho, uma filha, por exemplo, alguém que a gente ama muito. Então, entra também nesse sentimento de medo de perder. Porém, aqui, vamos tratar esse medo da morte em termos individuais também, ou seja, quando eu tenho medo da minha própria morte, eu acabo fazendo coisas inconscientemente. E todos esses medos, na verdade, eles são inconscientes. Então, muitas ações que nós tomamos têm a ver com esses medos, mas a gente não consegue perceber, a não ser que a gente comece um processo de autoconhecimento, de autoobservação. O medo da morte, ele pode, por exemplo, estar refletido no seu dia a dia, quando você começa a fazer milhares de coisas e parece que nunca tem tempo para nada. Então você vive correndo de um lado para outro, fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Para que ir tão rápido? A vida é curta e eu preciso fazer rápido, porque senão eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta do quê? É porque então a minha vida não é o suficiente. E isso significa que inconscientemente eu acho que eu vai então morrer e eu não vou dar conta de fazer tudo o que eu preciso. Olha só que interessante esse aspecto do medo da morte. E isso causa muita ansiedade. Então, quando a gente fala de ansiedade, que é um dos pilares também da humanidade, é muito importante que a gente vá fundo nessa ansiedade, porque provavelmente a gente vai cair nesse medo, que é o medo da própria morte. Então, eu preciso correr para dar conta de tudo e aí poder, então, sobreviver. Então, o medo da morte também pode ir rumo a essa questão da sobrevivência. Olha como as coisas vão se entrelaçando nessas memórias, por exemplo, que eu comentei, que é a memória de escassez. Ela vai entrar no medo da sobrevivência. Será que eu vou dar conta de sobreviver? Será que eu vou dar conta de tudo que eu preciso pagar, as minhas dívidas, os meus boletos? E isso pode gerar medos tão profundos que vai cair lá nesse medo da morte no final das contas. Essa questão do medo da escassez, de não sobreviver, é então uma forma de a gente estar vibrando no medo da morte sem perceber que está. Então reflita sobre isso.
não é necessário que você tenha esse medo, até porque a vida é infinita sobre esse aspecto mais amplo. Então, quando a gente está já nessa lei maior, do servir, na questão da missão, do propósito de vida, a vida fica muito mais leve e a terceira dimensão também fica. Então, esse momento de passagem entre vida e morte, ele acaba sendo natural, porque é um processo do nosso viver, poder passar para uma outra fase da nossa vida, porém, claro que gera medo, porque é um medo também do desconhecido. Então, toda vez que eu me deparo com a morte de alguém, eu estou me deparando com esse medo da minha própria morte e daquilo que eu desconheço. E isso pode gerar sensações que vão rumo ao pânico também. Então, poder ir mais profundamente dentro de si, criando essa harmonia interior, gerando autoconhecimento, respirando mais, saboreando mais o prazer da vida, saboreando mais o momento presente, deixando esse momento presente mais dilatado, é uma forma especial da gente ir tratando esse medo da morte. O sentimento de gratidão pela vida, de gratidão por tudo que você é, tudo que você tem, as pessoas que estão ao seu redor e que você ama, enfim, isso dá um acalento também, além, claro, sempre dessa conexão, então, com o seu centro cardíaco, ou seja, a porta de ingresso para a tua essência. Então, a conexão com a tua essência vai auxiliar muito nesse aconchego, porque ao se conectar com a sua essência, você se conecta com a energia divina também. Então, olha que especial poder contar com esse acesso do centro cardíaco. Quando é que as pessoas ficam deprimidas? Quando elas rompem esse contato. Porque aqui existe todo um acesso àquelas camadas que eu comentei, que são camadas que geram dor, que geram sofrimento. Essas camadas eu chamo de campo minado, ou seja, é um lugar que não é para você estar. Elas existem, mas você não precisa estar nesse campo minado cheio de bombas, de arame farpado. Eu comento sempre que temos assim como um percurso quando nós vamos lá para dentro do centro cardíaco. Esse percurso é uma caminhada rumo ao alto da montanha para ver o sol resplandecer. E, porém, antes de passar para a montanha, para subir essa montanha e ver os aspectos mais harmoniosos do nosso ser, a gente passa por outros lugares aqui nesse acesso. O primeiro é o campo minado, lugar que você não deve estar, porque a qualquer momento pode estourar uma bomba. Então, não é um lugar seguro, não é um lugar bom e é um lugar que traz sofrimento. Porém, se você vai mais profundo, você pode ir para um outro lugar para se resolver, que é o que eu chamo de floresta negra. Essa floresta negra é aquele campo da dor. Porém, não é a dor que gera sofrimento. O sofrimento, ele é gerado por essas questões mais ligadas a essas memórias que eu havia comentado, a esses medos. A dor é um fato e o sofrimento é uma escolha. Então, quando nós vamos para a Floresta Negra, nós temos aquele acesso a esse campo de dor, para que a gente possa entrar nesse campo e poder observar sem gerar sofrimento. Você ali pode estar para gerar, então, coragem o suficiente
para que você possa seguir em frente. Já o fato de você entrar nessa floresta negra já é uma forma de você estar mais corajoso perante a vida, porque ali é um local que você sabe que é obscuro, que você sabe que ali está os fatos que geraram as dores do seu coração, porém, ali também é um momento de fortalecimento. Você pode estar ali se você quiser. Porém, após essa floresta negra, ou seja, indo mais profundamente, caminhando mais profundamente, você vai encontrar então o pé da montanha. Você sai da floresta negra, nesses estratos mais densos, rumo então ao alto da montanha, que é então esses estratos mais sutis do corpo emocional. E o alto da montanha é quando você vê o sol, que é o seu sol interno. Então, se você decidir estar se aprimorando através dos fatos que aconteceram na sua vida e que geraram dor, você pode estar na Floresta Negra por um tempo. O tempo que você desejar. Então, é um momento que você precisa de mais introspecção, um momento de silêncio, tá tudo certo. Um momento de mais coragem para enfrentar as dores. Lembre do medo do enfrentamento, ali você entra em contato, então, com essas dores, enfrenta aquilo que precisa para se aprimorar e depois poder seguir em frente, porque existe toda uma outra caminhada mais sutil, mais luminosa, que tem a ver com o alto da montanha, para então você enxergar e vivenciar esse sol interno, que é a sua luz interior, a luz do seu eu superior, da sua essência. Então, queridos, essas são as coisas que eu queria comentar, são os conteúdos do raio rosa em relação ao corpo emocional. Espero aí que você possa fazer os seus aprimoramentos, que possa servir de apoio para o seu fortalecimento interior. Então, seguimos em frente. Já já vamos para a terceira parte do nosso trabalho. Até breve. Grande abraço. Gratidão, amor e luz!